Visões e profecias. Antigas lendas falam de castigos sofridos por aqueles que ignoram a sabedoria dos animais. Na véspera de uma batalha marítima com os cartagineses, Cláudio Pulcher, um obstinado almirante romano, preferiu ignorar um presságio animal bastante óbvio. As galinhas sagradas de seu navio pararam de comer. "Joguem essas malditas galinhas na água", ele gritou. "Se elas não querem comer, deixam-nas beber." Os marinheiros romanos seguiram a ordem de seu líder. Em seguida, foram duramente batidos pelos cartagineses. Muito tempo após a prática formal de agurar ter morrido, o comportamento dos pássaros interessou aqueles que buscavam presságios. Na Inglaterra, por exemplo, os corvos ainda têm um significado especial. Uma família deles está instalada há séculos na Torre de Londres e supõe que, se um dia eles forem embora, a família real se extinguirá. Da mesma maneira, diz que o domínio britânico sobre a fortaleza de Gibraltar terminará se a população nativa de macacos deixar a pedregosa península. Muitas pessoas ainda acreditam que os animais são prescientes e suas ações cheias de significativo divinatório. Tais crenças podem ser alimentadas pelo fato de que diversos animais têm poderes de visão, audição e olfato muito maiores do que os humanos. Supõe-se, por exemplo, que os cães são capazes de prever a morte de seus mestres, mas talvez eles estejam simplesmente detectando mudanças químicas no corpo. É possível que o suposto poder paranormal desses leais animais de estimação seja nada mais do que uma aguçada capacidade de olfação. Até insetos são tidos como prescientes. O estalido do assim chamado besouro relógio da morte já foi considerado como uma predição da morte na casa por ele infestada. Esse suposto prenúncio era tomado bastante a sério no século XVIII. Século XVII, com o desenho em inglês do Campbell, em 1732. Quantas pessoas eu vi com as mais terríveis palpitações, reunidas por meses, esperando a cada minuto a chegada de uma calamidade, apenas porque um pequeno verme criado no antigo lambre, procurando comer sua prisão, faz um barulho semelhante ao do funcionamento de um relógio. Ideias sobre a suposta sabedoria de plantas também persistiram nos tempos modernos. Muitas pessoas, por exemplo, ainda acreditam que o louro atirado ao fogo traz bom agouro quando instalado e ruim quando queima silenciosamente. Uma crença que pode ter suas raízes no tempo do Império Romano, quando havia um bosque de louro na capital, formando de árvores plantadas por cada imperador que ascendia ao trono. Mas no ano 68 da era cristã, o último ano da vida do imperador Nero, todo o bosque murchou e morreu, anunciando supostamente o fim dessa linhagem de Césares. A arte de ler a borra de café demonstrada por estas francesas em 1909 é similar à leitura de borra do chá. O sedimento é a chave. Os antigos romanos liam os resíduos do vinho. O uso de plantas na divinação foi formalizado em meados do século XVII, quando o francês Renoir Montayeri, um professor da Universidade de Lyon, inventou um sistema que se tornou popular, conhecido como oráculo floral. Seus clientes escolhiam flores de um grande buquê. Supostamente suas escolhas mostravam características subjacentes e carreiras futuras. O cardo, não surpreendentemente, detonava um temperamento rude, enquanto um gerânio escarlate, por razões mais obscuras, revelava estupidez.
O sujeito que tirasse uma flor de maçã tornar-se-ia advogado, um lírio apontava para a política. Entre as formas mais procuradas da adivinação estão as que predizem o tempo. Mesmo no tecnologicamente avançado século XX, é importante prever o futuro acuradamente. Em épocas anteriores, mais afetados pelos caprichos da natureza, era vital. Aqueles que no passado prognosticavam, examinavam tudo, desde o comportamento dos corpos celestes até o apetite das moscas, à procura de pistas para o dia seguinte. Em certas ocasiões, tais predições causaram tumulto. Um desses casos, um calendário publicado em 1499 por Johannes Stoffler, previu uma convergência planetária em 12 de fevereiro de 1524. Causaram um dilúvio equivalente ao de Noé. À medida que a data se aproximava, circularam nada menos que 137 panfletos sobre o desastre. A população de Toulouse construiu e armazenou enormes arcas. O margravo de Brandemburgo refugiou-se com alguns cidadãos no topo da colina de Kreuzenberg, próximo a Berlim. A moderna meteorologia ainda é uma ciência jovem e incerta, apesar de toda a tecnologia e esforço humano a ela devotados. O primeiro barômetro, construído por um aluno de Galileu, evangelista Torricelli, podia indicar propensões do clima apenas com um ou dois dias de antecedência. Mesmo os meteorologistas atuais, equipados com muitos e mais sofisticados instrumentos, admitirão que a segurança de suas previsões chega a zero para 5 a 10 dias de antecedência. Dada a distância entre o desejo de previsões do tempo perfeitas e os meios para alcançá-la, não surpreende que as crenças populares sobre o clima tenham sobrevivido através dos séculos. Um método tradicionalmente respeitado fia-se num calendário baseado em dias santos. De acordo com esse sistema, prenuncia-se o clima do hemisfério norte. Se há uma geada no dia de São Suplício, 17 de janeiro, a primavera será agradável. Já se no dia de São Vicente, 22 de janeiro, for ensolarado, a próxima estação será boa para a vinicultura. Também sobreviveriam centenas de dias populares, baseados no comportamento de virtualmente todos os animais comuns. Quando as baratas voam, vai chover, diz um adágio. Os tubarões nadam para alto mar quando uma frente fria se aproxima, diz outro. Ou a cigarra canta quando o tempo vai esquentar. Quando o tempo vai esquentar. E muitos americanos ainda acreditam que quando a faixa marrom da taturana peluda é larga, o inverno ameno está por vir. Nas palavras de um pesquisador do clima, a maioria dessas crenças desmorona pelo peso de seu próprio demérito, mas nem todas são inexatas. Diferentemente de outras formas de divinação que pressupõem um certo grau de fé cega, a validade objetiva de algumas desses indicadores naturais foi examinada por cientistas. Biólogos afirmam que os pássaros voam de fato mais próximo ao chão antes de uma tempestade, assim como sustenta a sabedoria popular. Parece que o ar de baixa pressão que precede uma tempestade é pouco propício, fazendo buscar altitudes mais baixas, com pressão mais adequada. De fato, as matérias-primas da meteorologia, temperatura, umidade, pressão atmosférica e velocidade do vento, podem ser todas discernidas sem instrumentos complicados por indícios da natureza. Finas trilhas de nuvens precedem um geral, uma frente quente, enquanto as frentes frias são frequentemente indicadas por um céu coberto de círculos cúmulos. E a declaração de Jesus aos fariseus: quando ao cair da tarde o céu for vermelho, eu vos digo, o tempo será bom. E ainda é válida. Na realidade, o vermelho ao qual se refere, muitos ditos e mais próximo ao rosa, pois pores do sol rosa indicam o tempo seco à frente, a cor sendo produzida pela luz do sol atravessando a poeira. A luz de um pôr do sol vermelho sangue é resplandecente através do vapor, um sinal de tempo chuvoso por vir. Reconhecendo que tais ditos são com frequência corretos, o cientista acrescenta que suas pesquisas sobre terremotos e estudos sérios a respeito da sabedoria popular, incluindo a observação de comportamentos anormais de animais e outras mudanças na natureza, como forma de detectar os tremores com antecedência. Na China, por exemplo, onde os terremotos são frequentes e devastadores, o governo recrutou nada menos de que 100 mil observadores amadores que monitoram sinais de alerta, como por exemplo mudança
no nível das águas. Que tais sinais tradicionais possam ser indicadores válidos de abalos sísmicos iminentes ficou claro no início de 1975, quando estudiosos, medindo vibrações no interior da Terra, descobriram evidências de que um tremor de largas proporções iria acontecer próximo à cidade portuária de Ignou. Mais ou menos ao mesmo tempo, os habitantes locais começaram a testemunhar alterações nos próprios indicadores da natureza. Poços de água borbulhavam, ratos e camundongos cambaleavam como que drogados, e as cobras emergiam dos seus esconderijos de inverno para morrer congeladas na superfície. Em 4 de fevereiro, como o comportamento análogo dos animais aumentava junto com a atividade sísmica, os habitantes de Ignou foram evacuados. Nessa tarde, um terremoto monstruoso destruiu a cidade. Embora seja tentador imputar poderes psíquicos aos animais, explicações mais mundanas podem servir. Em certas condições atmosféricas, por exemplo, seres humanos podem ouvir sons particularmente altos a uma distância de 960 km. Um animal com uma audição mais potente do que a humana pode muito bem sentir as ondas sonoras produzidas pelas fendas de um terremoto, enquanto estas ainda estão ressoando muito abaixo da crosta terrestre. A maioria das pessoas que vivem em zonas sujeitas a terremotos se sentiram bem mais seguras, é claro, se pudesse basear-se antes no trabalho dos cientistas do que em comportamento bizarro de cobras, ratos e camundongos. A confiança em augúrios naturais para prever o tempo também diminuiu. Ao mesmo tempo, contudo, a admiração por meio da observação de ocorrências naturais evoluiu em formas mais simbólicas, envolvendo os supostos poderes psíquicos da mente humana. Uma destas técnicas é conhecida como tassiografia, ou simplesmente leitura da borra do chá. Acredite-se que a prática tenha evoluído de uma divinação mais respeitada a geomância, que estuda os padrões formados pela areia ou pelos seixos lançados ao chão. Juntamente com o próprio costume de se beber chá, essa arte pode ter nascido na China antiga, mas o mundo moderno veio a conhecê-la através dos ingleses. Tão apreciadores do chá hoje, a Irlanda parece ostentar os melhores leitores contemporâneos de borras e mesmo alguns padres católicos irlandeses tiveram vez ou outra a borra de seu chá lida, embora apenas como diversão. Nos Estados Unidos, a tassiografia é uma frequência realizada nos onipresentes salões de chá ciganos das grandes cidades, onde um anfitrião fornece uma refeição insossa em uma xícara de chá antes de fazer a leitura. Esses estabelecimentos desvergonhadamente comerciais deram à leitura da borra do chá uma reputação duvidosa. Por exemplo, a sensitiva Ellen Garrett, que se manteve cética com relação à maioria das formas de predição do futuro, relata em um dos seus livros a história de uma solitária professora do interior que foi a Nova York no início do século passado submeter-se à leitura da borra de chá. Durante a sessão, a leitora levantou indício de que sua cliente mantinha uma paixão secreta pelo pastor, muito bem casado, de sua cidade. Jogando com os desejos ocultos da professora, a leitora sugeriu que a borra indicava que a mulher do pastor estava tendo um caso amoroso. Aparentemente, essa informação instigou a professora a mandar avisos anônimos ao pastor, causando grande escândalo. Finalmente, ela foi obrigada a confessar o que havia feito e forçado a abandonar seu emprego e sua comunidade. Para estar seguro, um possível cliente de sessões de tassiografia pode evitar o risco de ser assim manipulado, lendo ele mesmo a borra de seu chá. Num livro recente sobre o tema, o experiente leitor de borra Ian McKinney, que realiza sua arte em Santa Rosa, Califórnia, explicou a técnica. Ele recomenda começar com o tipo de certo de chá, em inglês breakfast, que não sejam saquinhos
que não sejam em saquinhos. Na falta de chá, ferve o chá e despejam com algumas folhas numa xícara comum de porcelana. Após tê-lo bebido quase todo, gira a xícara várias vezes e vire-a de ponta cabeça sobre o pires. Espere alguns instantes para que o líquido seja drenado, então levante a xícara. Vire-o e examine o padrão das folhas que ficaram grudadas em seu interior. Procure formas familiares nas folhas dispersas, supostos presságios de eventos futuros. As mais óbvias incluem um avião, uma viagem iminente, um anjo, boas novas, uma colmeia, prosperidade, e uma montanha, um obstáculo ou grande ambição. Algumas das imagens mais obscuras são binóculos para a ópera, uma disputa, um canguru, harmonia doméstica, uma panela, ansiedade, um campanário, um revés, camundongos ou ratos significam perigo ou mais novidades financeiras. Mas novidades financeiras, sendo tanto piores quanto maiores forem seus rabos. Cavalos empinando porcos e aves em pânico e peixes saltando na água podem prenunciar um terremoto, conforme estas cenas de um pôster moderno de educação na China. Os cientistas observam este e outros agúrios naturais, como irregularidades na água de poços, para precaver-se contra terremotos fortes. Além de servir como agúrio, McKinney acredita que a distribuição das folhas na xícara diz algo sobre a personalidade do cliente. Folhas espalhadas homogeneamente por toda a volta da xícara denotam um otimismo saliente. Uma grande porção do fundo indica um depressivo. McKinney alega ter tido muito sucesso em sua carreira taxiográfica. Em uma ocasião, a borra lhe permitiu prever uma amiga de ginásio que sua filha se tornaria aeromoça, casaria com seu namorado da época e mudaria para a Austrália. Ela acabou por fazer as três coisas. Em 1935, uma visão no lago sagrado de Luma Latso teria guiado um conselho tibetano até seu novo líder espiritual, o 14º Dalai Lama. Tinha apenas 2 anos na época. Por seu discernimento de agúrios, um ato tão subjetivo, a taxiografia é com frequência e talvez apropriadamente tratada mais como uma diversão do que como uma tentativa séria de divinação. Como certa vez colocou de maneira cética Ellen Garrett: "Vocês realmente já olharam para as folhas de chá molhadas?" perguntou. "Eu devo confessar que para meus olhos incapazes elas revelam muito pouco. Que a astuta autoridade pode decidir se essa linha ondulada de folhas é uma cobra, o símbolo do mal, ou uma linha sinuosa, o símbolo da fortuna?" pergunta. "Conseguir visualizar qualquer figura, que seja, requer uma imaginação abundantemente fértil. Possivelmente a forma mais difusa de divinação natural é a cristalomância, na qual o praticante presume sondar as profundezas do conhecimento oculto, concentrando-se numa superfície lisa, límpida ou refletora, seja ela qual for. Os gregos antigos praticavam a hidromância ou cristalomância nas águas de uma nascente, com a que havia na frente do santuário da deusa Deméter.
para ver o destino de uma pessoa. Os hidromantes faziam descer até a superfície da água um espelho preso a uma fina corda, deixando-a encostar na água. Quando eles puxavam de volta o espelho para cima e olhavam para ele, supostamente viam a imagem da pessoa viva ou morta. A gastromância era uma outra forma de cristalomancia. Segundo o filósofo Damácio, gastromantes enchiam certos copos redondos com água límpida e ao redor do copo eles colocavam tochas acesas. Então propunham as questões a serem resolvidas. Finalmente o demônio respondia pelos reflexos da água, o que deveria vir a ocorrer. Na Índia Antiga, guerreiros praticavam com frequência a silicomância, prescrutando uma vasilha de água antes de seguir para a batalha. Se eles viam seu reflexo, sabiam que iriam retornar. Os taitianos alegam usar a silicomância para perseguir ladrões. Após cavar um buraco no chão de terra de uma casa roubada, o silicomante o enche com água, reza para uma divindade e espera a imagem do culpado ser revelada na superfície. A despeito, ou talvez justamente por causa da ampla aceitação da cristolomância na antiguidade, os primeiros líderes cristãos eram violentamente contrários a elas. São Patrício declarou que qualquer cristão que acreditasse ser possível ver demônios em espelhos seria expulso da igreja até arrepender-se. Mesmo assim, a Idade Média continuou a alimentar cristolomâncias de todos os tipos e seus praticantes usaram todos os meios de unhas a espadas. Dizem que Roger Bacon, sábio místico britânico, possuía um vidro de excelente natureza em que qualquer homem podia ver o que quisesse, num diâmetro de 50 milhas ao seu redor. Alguns historiadores creem atualmente que essa lenda pode ter nascido dos estudos ópticos de Bacon. Posteriormente, contudo, Bacon foi preso por suas práticas ocultistas, bem como por seus ataques a eminentes teólogos e sábios da época. Em 1467, quando um certo William Bigg de Yorkshire confessou ter usado um cristal para encontrar um objeto que seu vizinho perdera, ele foi forçado a marchar até a Catedral de São Pedro, em York, retratar-se e queimar seus livros. Virtualmente todo tipo de objeto liso ou refletor tem sido usado para a cristolomância, incluindo a simples pedra de Kouneyashi Odar, vidente de Brahman. O vidente de Brahman. Outros afirmam usar as costas do relógio, um trinco de porta ou casca do ovo ou bolha de sabão. Um praticante contemporâneo diz ter empregado uma tela de televisão, um radiador, a porta externa de uma xícara preta e até sapatos extremamente polidos. Uma impotência diáfana, contudo, nenhum instrumento de cristalomancia supera os poderes da familiar mais enigmática bola de cristal. E nenhum cristalomante abriu caminho na história de forma mais dramática do que o inglês John Dee, matemático e filósofo, e conselheiro da rainha Elizabeth I. Filho de um pequeno funcionário palaciano na corte de Henrique, Dee era um estudante excepcional e entrou na Universidade de Cambridge aos 15 anos. Embora afirmasse estudar 18 horas por dia, Dee, certa feita, arrumou tempo para construir um intrincado objeto cenográfico para uma peça da escola, um extravagante besouro que carregava o herói grego até o teto. Conta-se que a audiência ficou tão aterrorizada com o espetáculo que algumas pessoas se levantaram durante a performance gritando: feiticeiro. Dee distinguiu-se como aluno em Cambridge e foi nomeado professor assistente antes de se formar. Após graduar-se, viajou para o continente a fim de continuar seus estudos, alcançando fama em Paris aos 23 anos, ao proferir uma série de conferências sobre os trabalhos recentes exumados do matemático grego Euclides, assim como outras ciências clássicas. A matemática havia definhado na Europa durante a Idade Média e continuava cercada por uma aura de magia e mistério. As palestras de Dee causavam sensação a milhares de estudantes, e milhares de estudantes se aglomeravam na sala de conferência ou escalavam as paredes externas para poderem ouvi-las. Após retornar à Inglaterra, em 1551, Dee encontrou-se com a futura rainha Elizabeth, que era então mantida em prisão domiciliar pela rainha Maria. Os dois se tornaram amigos
resto de suas vidas. Ao se tornar rainha, Elizabeth deu dinheiro a Dee e uma designação real como diretor da Faculdade de Cristo em Manchester. Mais importante ainda, protegeu daqueles que o acusavam de feitiçaria. Até marcou a data de sua coroação. Em 1558, de acordo com os cálculos astrológicos de Dee, a casa de Dee em Mortlake, próximo a Londres, foi por muitos anos um dos principais centros de ciência da Inglaterra. Ele recuperou vários tratados científicos que haviam sido dispersos com o saque a igrejas e monastérios católicos durante a Reforma. Sua própria biblioteca, com mais de 4.000 livros, pode ter sido a maior em seu gênero na Europa da época. Em 1581, contudo, a vida de John Dee tomou um rumo inteiramente novo. Posteriormente, ele escreveria que, enquanto rezava ajoelhado no fim de uma tarde de outono, de repente uma luz ofuscante resplandeceu, no meio da qual, em toda a sua glória, surgiu o grande anjo Uriel. Conta-se que o espírito entregou a Dee um cristal, o mais brilhante, límpido e glorioso, do tamanho de um ovo, e disse-lhe que, fixando-se nele, poderia se comunicar com espíritos do outro mundo. John Dee maravilhou-se com essa perspectiva, mas, a despeito da promessa do anjo, teve pouca sorte na prática da cristolomância, com essa pedra da revelação. O cientista recorreu a terceiros para fazer a adivinação e conversar diretamente com os espíritos, enquanto ele fazia escrupulosas anotações. Infelizmente, os cristalomantes de Dee eram menos escrupulosos do que ele. O que mais tempo permaneceu ao seu lado foi Edward Keyler, um notório salafrário do Renascimento. Keyler era um advogado primário que já havia tido sua orelha marcada por falsificação antes de conhecer Dee. Ele também estava sendo acusado de ser adepto da necromancia, a prática de usar cadáveres para a divinação. Keyler era inquestionavelmente um charlatão, mas suas tentativas de divinação com Dee podem ter sido honestas, pelo menos no início. De olhos fixos no cristal, ele relatou a Dee que, no centro da pedra, parece haver uma pequena coisa redonda, como uma faísca, que ela cresce, e ela parece ser como um globo de 20 polegadas de diâmetro, ou quase isso. Nessa incandescente esfera central, Keyler disse erguer-se uma multidão de seres espirituais que tentavam, entre outras coisas, ensinar para Dee o Enochian, que seria a língua falada pelos anjos e habitantes do Jardim do Éden. De fato, os supostos registros do Enochian de Dee são suficientemente elaborados para convencer alguns leitores crédulos de que representa uma língua pré-hebraica genuína, mas pelo menos um pesquisador sugeriu que o Enochian era um código usado por Dee para transmitir mensagens de além-mar para a rainha Elizabeth, na sua suposta função de membro fundador do serviço secreto inglês. O ávido interesse de Dee pela cristolomância parece ter sido apenas a parte de sua busca intelectual para compreender os segredos do mundo natural. Para sua irrequietantemente, não havia distinção entre magia e ciência. Conhecimento era conhecimento, e quem melhor do que os anjos para fornecer, ele perguntou. O esperto Kelly, por sua vez, estava mais interessado em adquirir riqueza imediata através da alquimia, em especial no longamente procurado segredo da pedra filosofal, capaz de transformar metal comum em ouro. Finalmente, na busca de ambos ideais, Dee e Kelly seguiram para a Polônia em 1583, a pedido do conde Albert Lasky, que esperava obter deles uma ajuda para dominar as ciências alquímicas. Nesta gravura, idealizada em 1887, Catarina de Médici assiste maravilhada, enquanto o famoso profeta Nostradamus faz o destino real de seus filhos aparecer no espelho. A rainha da França consultava regularmente o vidente, o qual provavelmente censurava suas previsões para adaptá-las às expectativas dela.
Por essa época, Edward Keyler parecia ter firme controle sobre Dee. Mas um dia ele finalmente foi longe demais. Em 18 de abril de 1587, ele anunciou que o cristal havia ordenado que ele partilhassem suas esposas. Tão dependente era de Kelly, que ele e sua mulher de fato concordaram por escrito em fazer isso. Se o pacto foi ou não consumado não está claro. O que se sabe, na verdade, é que logo depois os Dee retornaram sem Kelly para a Inglaterra. O irrepreensível Kelly mudou-se então para Praga, a convite do Sacro Imperador Romano Rodolfo II, que também esperava aprender o segredo da alquimia. Kelly, ao deixar de fazê-lo, foi posto na prisão sob acusação de feitiçaria e fraude. Em 1593, ele tentou escapar descendo de uma alta janela, mas sua escada improvisada de lençóis cedeu e, ao seu considerável peso, ele caiu, quebrando vários ossos. No dia seguinte, Kelly estava morto. A sorte de Dee não foi muito melhor. Sua protetora Elizabeth morreu em 1603. Ele experimentou 2 outros cristalomantes, ambos desonestos, e por fim acabou, nas palavras do biógrafo John Aubrey, como um velho derrotado, com uma longa barba branca como leite, alto e longínquo, que vestia um robe com mangas muito compridas. Ele ganhava uma ninharia predizendo a sorte e vendeu os seus amados livros, um por um, para poder comer. Jim morreu em 1608. Mas a essa altura seus sonhos de conhecimento sublime há muito haviam malogrado. Ele ganhou contudo certa imortalidade. Alguns acreditam que ele possa ter servido como modelo para o próspero de Shakespeare, douto feiticeiro de A Tempestade. O globo de quartzo escuro à esquerda foi uma das várias bolas de cristal usada pelo cientista astrólogo inglês John Dee. Dee dependia de terceiros, em especial do inescrupuloso Edward Keyler, que presumivelmente teve uma visão instruindo Dee a preparar um talismã de cera para apoiar sua bola de cristal. Uma cruz e outras marcas sagradas com finalidade aparente de afastar espíritos malignos foram gravadas na cera. Entre todos os tipos de leitura em superfícies refletoras, a divinação por meio de cristais continuou a ter um lugar central. E como tantas outras formas de ocultismo, ela floresceu no apogeu do espiritismo, no final do século XIX. Um dos seus mais destacados praticantes na época foi Neil St. John Montague, uma inglesa cuja autobiografia Revelações de uma vidente da sociedade mostrava um talento especial para a narrativa de aventura. Montague nasceu na Índia pouco antes da virada do século. Filho do general C.B. Louis Smith, seu brinquedo favorito, escreveu, era uma bola de cristal que a babá hindu lhe havia dado. Um dia, quando tinha cerca de 5 anos, relata Montague, estava fitando a bola, quando de repente ela pareceu se mover e tornar-se amorfa. Em seu lugar surgiu uma densa névoa negra que parecia se espalhar, envolvendo todo o espaço diante de mim. Então, lentamente, na escuridão, eu vi refletido no interior do quarto de minha mãe e meus olhos focalizaram o vestido azul bordado sobre a cama, pronto para ser usado. Minha mãe estava se aproximando da cama, suas mãos esticadas para pegar o vestido. Quando, quase paralisado de horror, eu via algo desenrolar-se das macias dobras de seda. Um grito selvagem saiu de mim e deixou cair a bola. Ao ver que uma cobra escondida se preparava para dar o bote, a jovem, horrorizada, correu para confortar-se com a sua mãe, a qual tomou os gritos da filha como resultado de um pesadelo. Na esperança de fazê-la parar de chorar, a senhora Lucy Smith chamou uma sentinela e os 3 foram para o quarto.
a fim de que a menina se assegurasse de que tudo não passava de um sonho. Então, para provar a verdadeira de suas palavras, ela aproximou-se da cama. Ao fazer um alto grito ecoou da boca do sentinela, que com maravilhosa coragem a afastou e avançou com sua baioneta para atingir a cobra que repentinamente se erguera e preparava o bote. Daí em diante, segundo Montague, seus pais passaram a acreditar firmemente em seus poderes e ela seguiu em frente, tornando-se uma bem-sucedida cristalomante na Europa. Certa feita, relata: enquanto atendia a um oficial da marinha, concentrou-se no cristal e viu várias mulheres salpicadas de sangue e suas roupas dilaceradas. Embora temendo que seu cliente fosse um assassino, contou-lhe a visão. Cerca de um ano depois, ele escreveu para lhe informar que sua visão havia se tornado realidade. As mulheres eram, na verdade, vítimas de um terremoto em Messina, Itália, que ele havia abrigado em seu barco no esforço de salvamento. Em outra ocasião, uma inglesa vivendo na Índia escreveu-lhe pedindo uma consulta, anexando uma carta de seu filho. Montague colocou a carta sob a bola de cristal e viu a imagem de 3 garotos sendo maltratados por um padre de olhar cruel. Informado sobre a visão, a mulher mostrou surpresa, notando que seu filho, aluno de um internato inglês, havia descrito em suas cartas o quente, afetuoso tratamento que vinham recebendo. Não muito depois, segundo o relato de Montague, ela própria descobriu esse internato, convenientemente localizado ao lado da casa de um bom amigo dela, e liberou o garoto das garras abusivas do diretor. Montague continuou suas práticas até ser morta num ataque aéreo a Londres durante a Segunda Guerra, presumivelmente tendo deixado de prever seu próprio fim violento. Neil Montague e outros cristalomantes de sua época inspiraram vários armadores, ainda mais encorajados pelo renomado pesquisador de paranormalidade inglês Frederick Myers, que estimou no final do século XIX que uma em cada 20 pessoas tinha habilidade para a cristalomancia. E vários livros publicados na época retiravam de fontes tradicionais técnicas para aqueles que quisessem experimentar a arte dos cristais. No tratado Contemplação do Cristal e Evidência, publicado em 1896, John Melville prescrevia um elaborado ritual de cristalomancia que requeria uma igualmente elaborada parafernália, incluindo um suporte de marfim ou ébano para a bola, marchetado com palavras mágicas, douradas e em alto relevo, no adequado estilo vitoriano. Melville insistia em dizer que o cristalomante precisa consagrar todos os seus implementos e repetir uma longa e piedosa invocação cristã. Ele também lançava uma severa advertência a qualquer cristalomante com más intenções. Quando ele ou ela usar o cristal, haverá reação sobre o vidente, mais cedo ou mais tarde, com efeito terrível. Os cristalomantes modernos são menos formais e menos temerosos do que Melville, mas suas recomendações para uma cristalomancia bem-sucedida são ainda complexas. De acordo com o autor, a bola deve ser redonda ou oval, com cerca de 101,6 milímetros de diâmetro. É preferível um cristal natural, embora o vidro seja menos caro e perfeitamente aceitável. Idealmente, a esfera deve ser mantida no escuro e sempre no mesmo lugar, para evitar mudanças extremas de temperatura e influências indesejáveis. Também não pode ter manchas e arranhões para que as imperfeições não venham a distrair o cristalomante. Uma antiga técnica de limpeza recomenda fervê-la numa mistura de água e brandy na proporção 5:1 durante 15 minutos e em seguida secá-la com uma flanela durante alguns dias antes da leitura, diz outro autor. Deve-se purificar a mente com pensamento positivo, o corpo com banhos frequentes e o organismo com uma dieta cuidadosa. Um quarto pouco iluminado é ideal para a leitura. A esfera deve estar cercada por um pano escuro e pesado, como veludo,
para evitar a distração causada por outros reflexos e deve ser fitada de cerca de 35 centímetros de distância. Alguns cristalomantes recomendam passar as mãos sobre a bola para aumentar seu poder e sensibilidade. Outros sugerem que se tente olhar para o cristal e através dele ao mesmo tempo, a fim de bloquear a visão normal e induzir a visão interna, como é chamada. Em 5 minutos, se o cristalomante for bem sucedido, a bola supostamente se tornará opaca e turva, como se nuvens a atravessassem. Quando as nuvens se dispersarem, as imagens podem aparecer de maneira estática e única, em série, como se fossem diapositivos, ou numa sequência animada, como no filme. Se nenhuma imagem aparecer, pode-se apenas ler presságio nas nuvens. Segundo Mel Valle, cujas interpretações são ainda amplamente aceitas, as brancas significam sim, ou boas novas, enquanto as negras são, é claro, más notícias. Cores vivas, como vermelho e amarelo, indicam surpresas desagradáveis, enquanto azul e verde pressagiam alegria eminente. As imagens sólidas, que parecem uma bola de cristal, são tidas como mais difíceis de serem interpretadas objetivamente, porque possuem significados diferentes para cada pessoa. Assim, um avião pode significar uma viagem ou um desejo inconsciente de escapar de uma situação desagradável. A maioria dos cristalomantes enfatiza que a bola age não como um telescópio voltado para o desconhecido, mas como um meio de focalizar as atenções do adivinho e aguçar sua habilidade natural. Como explicou Miss Agnus, uma cristalomante no final do século XIX, no momento em que as visões chegam, é como se a bola desaparecesse, pois difícil para mim dizer se as imagens são realmente vistas dentro do cristal. A mensagem do pêndulo. A antiga prática de divinação com pêndulos está desfrutando de nova popularidade. Alguns místicos modernos acreditam que o balanço do pêndulo, influenciado pela gravidade, ou talvez por forças mais misteriosas, pode revelar verdades secretas e predizer o futuro. Um pêndulo é qualquer objeto suspenso de tal forma que possa se movimentar livremente. O peso em si pode ser produzido com qualquer coisa, mas alguns entusiastas do pêndulo preferem usar um cristal de quartzo, como este mostrado aqui, na crença de que os cristais são chaves que libertam o potencial psíquico. Para fazer um pêndulo, simplesmente ate um peso a um fio, cordão ou corrente leve. Não há qualquer exigência específica quanto ao comprimento do fio ou ao peso, mas o pêndulo deve balançar facilmente e pode ser sustentado confortavelmente por quem o segura. Os especialistas reivindicam vários usos para os pêndulos. Presumivelmente, os objetos podem, por exemplo, diagnosticar doenças ou ajudar a encontrar água, tesouros ou mesmo pessoas perdidas. Para divinação mais geral, contudo, a forma mais simples e mais amplamente praticada de usar um pêndulo é esta. Mantenha-o perfeitamente imóvel e concentre-se numa questão que pode ser respondida em termos de sim ou não. Teoricamente, o pêndulo deveria mover-se em resposta. Empurrado por uma misteriosa fonte de verdade. A interpretação mais comum de sua mensagem é a de que a rotação no sentido horário significa sim, na direção inversa não. Deve-se saber que o menor movimento do topo do cordão será magnificamente, grandemente pelo peso. Deve-se saber que o menor movimento no topo do cordão será magnificado grandemente pelo peso. Os críticos observam que o poder do pêndulo pode ser, portanto, nada mais do que a amplificação dos movimentos musculares daquele que o segura. Em outras palavras,
Uma esperança subconsciente de uma resposta particular pode induzir a mais sutil e inadvertida contração, a qual irá, por ser seu turno, proporcionar a resposta desejada. Enquanto os ocultistas argumentam que o cristal ajuda de alguma forma a controlar poderes paranormais, os psicólogos oferecem uma outra explicação para a cristalomancia, sugerindo que se trata de uma forma de recuperar e projetar o conhecimento reprimido do subconsciente. A seguinte experiência, relatada pela pesquisadora inglesa de paranormalidade cristalomante Ada Godrich-Free, parece sustentar essa teoria. O cristal não tinha nada mais atraente para mostrar além da combinação 7694. Ela escreveu sobre uma de suas sessões: eu afastei o cristal e peguei meu livro caixa, que certamente não via há meses, e descobri, para minha surpresa, que o número da capa era 7694. De modo algo similar, diversas crianças e alguns adultos exibem uma capacidade chamada imaginação eidética, a habilidade de fixar-se em um objeto ou cena e projetá-la mentalmente numa parede ou outra tela apropriada. Isto pode explicar por que em certas culturas antigas as crianças eram frequentemente usadas como cristalomantes. As imagens que elas viam no espelho na água podiam ser projeções de imagens de suas memórias ou imaginações. Em anos recentes, cristais e outras pedras ganharam uma reputação considerável como objetos místicos, presumivelmente úteis para a cura e a meditação, bem para a divinação. Úrsula Marcahan, uma sensitiva inglesa, desenvolveu seu próprio sistema de gemologia, empregando várias pedras semi-preciosas em um lugar de uma única esfera de cristal. Para a divinação, Marcahan sugere que se recolha uma ampla variedade de pedras, pelo menos 40. Entre as pedras deve incluir-se a labradorita, que significa um lugar além do mar, a pirita, ou ouro dos trouxas, que significa desconfiança ou decepção, a ágata violeta, emblema da sensibilidade emotiva, jaspe verde para o amor não correspondido, e talvez a mais importante, água marinha, alertando o cliente frio e lógico que duvida da validade das leituras de cristal. Em suas leituras, Marcahan senta-se ao lado oposto ao cliente, com sua coleção de pedras sobre uma bandeja de veludo entre eles. O cliente retira 9 pedras e Marcahan adivinha seus presságios de acordo com a escolha e com a ordem em que elas foram escolhidas. Por exemplo, um olho de tigre significando independência, seguindo de uma ágata significando uma mudança no emprego. Pode indicar que o cliente está pensando em abrir um negócio. Divinadores como Úrsula Marcahan raramente podem fornecer evidência de que suas técnicas concretas funcionam. Em última análise, a eficácia dessa leitura de pedra, de borra, de chá ou de cristais baseia-se na fé. Aquele que acredita que uma determinada forma de divinação funciona estará inclinado a encontrar evidências disso. E como sugeriu certa vez Ellen Garrett, uma mulher que alegava possuir notáveis habilidades psíquicas, muitos divinadores e outros sensitivos estão, pelo menos, ouvindo seus clientes, coisas que médicos, sacerdotes e mesmo conselheiros profissionais muitas vezes não estão dispostos a fazer. Porém, ela emitiu uma nota cética que inspira cautela. O homem moderno, com seus ancestrais primitivos, ainda paga tributo aos videntes que podem oferecer uma palavra de conforto e um futuro brilhante. Eu temo que isso seja a maioria dos leitores de cristal. Eu temo que isso seja o que a maioria dos leitores de cristal pode oferecer. Esteja o futuro brilhante lá ou não.
As luzes estão baixas, o preço é alto, a atmosfera é sombria, o futuro é brilhante. Mas esse futuro depende daquilo que você faz, não do deslumbrante cristal. Por outro lado, a respeitável tradição de interpretar sinais naturais, observando o comportamento dos pássaros ou a forma das nuvens, pode produzir de fato informações científicas válidas, cientificamente válidas. Poucos hoje em dia negariam que animais, plantas e a própria atmosfera se entrelaçam numa entidade ecológica, da qual uma parte pode dar pistas para o todo. E nossos antepassados, a maioria das quais viviam mais próximo da Terra do que o homem moderno, podem ter aprendido muito mais sobre a natureza com o conhecimento que nos mantemos apenas como peça pitoresca de folclore. De qualquer forma, nós ainda mostramos um forte apetite por vários tipos de divinação. Podemos não mais inspecionar entranhas de animais em busca de sinais daquilo que está por vir, mas muitos ainda frequentam cristalomantes, vão a salões de chá de ciganos ou escutam com atenção cada palavra das previsões do tempo de longo alcance. Como todos os mortais, desde a emergência da humanidade, nós nos inquietamos sobre o futuro e ansiamos por sinais de esperança, pela vinda de coisas boas, por manter afastadas as coisas ruins, visões e profecias.